Fazendo. Não, o que que é? Bom dia, Hare Krishna. Se alguém puder me dizer como estão imagem e som, por favor. Agradeço. Desliga a máquina lá, por favor. Bom dia, gente. Hare Krishna, por gentileza. Alguém pode me dizer como estamos de imagem e de som, por favor? Marcos, bom dia. Muito obrigado.
Jaya Yashodandana Jaya Raja Janara Jaya Yamuna Tiravajari Jaya Kunja Jaya Yamuna Tiravajari Jaya Kunja Jaya Kunja Jaya Madhava Jaya Kunja Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Patita Pavana, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Patita Pavana, Jaya Srila Prabhupada. Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotrasata Shri Shrimad Sudivina Graça Abhay Charanara Vindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON BBT Patita Pavana Jagat Guru Sudivina Graça Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Principal Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dhamma Ki Jai. Navadip Dhamma Ki Jai. Mayapur Dhamma Ki Jai. Ayodhya Dhamma Ki Jai. Jagannath Puri Dhamma Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai. Nova Gokula Dhamma Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Bhakta Vrinda Ki Jai. Brihat Mridang Ki Jai. Sankirtan Jaga Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a quem está aqui conosco, obrigado ao nosso querido tio Paravyamaji pelo convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês, estudando o Srimad Bhagavatam, como vocês fazem na ISKCON Rio de Janeiro, de forma sistemática, como determinado por Srila Prabhupada, nosso Jagat Guru, nosso Acharya fundador. E incrível como a associação com devotos assim nos leva a estar constantemente ocupados de alguma maneira, né? Nós precisamos, por conta do convite, do impulso desses Vaishnavas, precisamos estar ocupados, e isso é incrível, porque nos permite realmente estar conectados, né? Estar ocupados. Essa é a beleza da associação Vaishnava, por isso é tão importante Sadhu Sangha. Vocês disseram que o áudio estava com ruídos, o som com interferência, volume bom, Fernando e Marcos Hanuman, e depois disse que melhorou, né? Deve ser a internet, né? Nós temos sempre dificuldade com a internet. Espero que tenha melhorado e que esteja bom. Possa estar bom aí, não estejamos tendo problema. Hoje o canto 3, capítulo 3, verso 22, com o tema Krishna nos ensinou mediante o exemplo que não devemos nos manter apegados à vida familiar por toda a nossa vida. Excelente tema, né? Por favor, me digam se o som não fica bom, se piorar de alguma maneira, mas espero que esteja bom agora. A perninha do meu óculos quebrou, eu não consigo enxergar sem ele, então vamos aqui nos adaptando para que possamos fazer a leitura. Obrigado, Fernando. Aqui está melhor, né?
Muito bem. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Obrigado, Marcelo. Que bom que melhorou aí o som e o vídeo. Então, o canto 3, capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Verso número 22. Tasya evam ramamanasya samvatsara ganam bahun grihamedheshu yogeshu viragaha samajayata. Tasyaivam ramamanasya samvatsara ganam bahun grihamedheshu yogeshu viraga samajayata. Tasyaivam ramamanasya samvatsara ganam bahun grihamedheshu yogeshu viraga samajayata. Tasyaivam ramamanasya samvatsara ganam bahun grihamedheshu yogeshu viraga samajayata. Tradução de cada palavra: Tasya, seu, evam, assim, Ramamanasya, desfrutando, Samvatsara, anos, Ganan, muitos, Bahun, muitíssimos, Grihamedheshu, na vida familiar, Yogeshu, na vida sexual, Viraga, desapego, Samajayata, despertado. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. O Senhor ocupou-se assim na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim, ele manifestou completamente o seu desapego da vida sexual efêmera. Repetindo, o Senhor ocupou-se assim na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim, ele manifestou completamente o seu desapego da vida sexual efêmera. Significado. Muito embora o Senhor não seja absolutamente apegado a nenhum tipo de vida sexual material, como o Mestre Universal, ele permaneceu um chefe de família por muitos e muitos anos, só para ensinar aos outros como se deve viver na vida familiar. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica que a palavra samajayata significa completamente manifestado em todas as em todas as suas atividades enquanto esteve presente na Terra, o Senhor manifestou o desapego. Este desapego foi manifestado completamente quando ele quis ensinar pelo exemplo que não devemos nos manter apegados à vida familiar por toda a nossa vida. Tema de hoje. Na verdade, devemos ir naturalmente desenvolvendo o desapego. O desapego que o Senhor mostrou da vida familiar não indica um desapego de suas companheiras eternas, as donzelas vaqueiras transcendentais. Mas o Senhor desejou acabar com o seu assim chamado apego aos três modos da natureza material. Ele não pode, de forma alguma,
se desapegar do serviço de suas companheiras transcendentais, tais como Rukmini e outras deusas da fortuna, como se descreve no Brahma Samhita 5.29. Lakshmi Sahasra Shatasam Brahma Sevyamanam. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tasaivam Ramamanasya Samvatsara Ganandahun Grihamedheshu Yogeshu Viraga Samajayatam. O Senhor ocupou-se assim na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim ele manifestou completamente o seu desapego da vida sexual efêmera. Gente, mais uma vez bom dia. A quem eu não tinha dado bom dia ainda, Luiz Rocha, Hare Krishna, Marcelo já tínhamos falado. Bom dia a quem aparecer, mais uma vez obrigado pela associação de vocês e pela oportunidade. Estamos numa passagem do Srimad Bhagavatam, continuamos ouvindo Uddhava descrever os passatempos transcendentais de Krishna, e Uddhava está fazendo isso desde o capítulo anterior, ele está fazendo isso de forma cronológica, muito interessante, né? Ele veio descrevendo os passatempos de Krishna desde o princípio, e quando a gente acompanha ou quando a gente dá uma repassada, dando uma olhadinha nos capítulos, às vezes Uddhava conta um passatempo de Krishna inteiro em apenas um verso, né? Em um verso ele consegue resumir e contar um passatempo de Krishna inteiro, às vezes, é incrível. E aí já estamos então num momento em que Uddhava está contando os passatempos de Krishna que vão ser descritos lá no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Em Nova Gokula nós estamos naquele giro, já estamos no 3º giro do estudo diário do Srimad Bhagavatam, dos 12 cantos, estamos pela 3ª vez no 10º canto, e aí de fato, como o Prabhupada em algum significado disse ali que esses passatempos de Krishna vão ser mais detalhadamente descritos, contados no 10º canto, né? E é incrível como o Uddhava não perde nem sequer um único passatempo, né? É impressionante como nós sabemos que naquela época não existia escrita ainda, então tudo se dava por forma da fala, né? Então Uddhava está contando os passatempos de forma absolutamente precisa, sem se esquecer de nenhum detalhe, nenhum passatempo de Krishna. E também tamanho o seu amor por Krishna, que tomava ele por completo, de forma que ele não esquecesse de nenhum detalhe, assim como nós nos lembramos detalhadamente daquilo tudo que é tão importante para nós, ainda mais aquilo que nos faz sentir felicidade, né? Aquilo que nos faz sentir realmente emoção, felicidade da sua melhor maneira. Enfim, então,
estamos no momento em que ele está falando dos passatempos de Krishna com suas princesas, com suas rainhas, Rukmini. Ele passou há pouco falando das 16 mil esposas de Krishna que ele libertou, que estavam aprisionadas, quando Krishna matou o demônio que havia aprisionado essas 16 mil esposas. São 16.100, né? E Krishna pontualmente foi casando com mais 8 esposas, Satyabhama, Kalinda, etc. Enfim, então, e aí, aparentemente, Krishna vivia uma vida familiar, vivia apegado à sua vida familiar, né? Em algum verso anterior, nós vimos a descrição, por exemplo, de que às noites Krishna desfrutava da companhia das suas esposas, né? Todo aquele humor e toda aquela situação agradável que as noites apresentavam para Krishna desfrutar dessa companhia com as suas esposas. E aí, aparentemente, nós podemos observar Krishna como um homem comum, né? Desfrutando da vida familiar, desfrutando, apegado às suas esposas, apegado à situação familiar. Porém, Krishna fala isso no Gita, né? Quando ele aparece nesse mundo, os tolos zombam dele, considerando ele um homem comum. Então nós podemos observá-lo como um homem comum, aparentemente. Porém, se nós observarmos os detalhes do desenrolar, do desenvolvimento, até cronológico, sistemático mesmo, assim, da vida e dos passatempos de Krishna, em nenhum momento, por nenhum instante, as coisas são normais. Por nenhum instante podemos comparar ou equiparar os passatempos de Krishna, os detalhes das atividades e de toda a conjuntura dos passatempos de Krishna com as atividades de um homem comum. É impossível. Para começar, Krishna nasceu com seus pais presos, ele deveria ser entregue, assim como seus irmãos mais velhos que haviam nascido e já sido entregues por sua mãe Devaki. A Kamsa, seu tio demoníaco, pecaminoso, malévolo, e nem todos seus irmãos foram entregues, foram mortos por Kamsa. Então, se fosse um homem comum, se fosse uma situação comum, aquilo deveria ser a consequência natural do nascimento de Krishna, e nós sabemos que não foi assim que aconteceu, né? Os guardas adormeceram, Krishna apareceu com a sua forma de Vishnu, de 4 braços, instruiu Vasudeva e Devaki, depois se manifestou como um bebezinho e fez todo um arranjo com uma tempestade absurda e saiu numa cestinha na cabeça de Vasudeva, que o levou para Gokula, né, para Vrindavana. O rio de Yamuna se abriu para que Krishna pudesse passar, Ananta Shesha fez de guarda-chuva a proteção de Krishna e Vasudeva. Então, tudo, absolutamente tudo, já era o tempo todo demonstrado como situações completamente atípicas de um ser humano comum. E aí, em Vrindavana, Krishna mata demônio de rodo toda hora, como bebezinho, mata o demônio A, o demônio B, mata Putaná, e vai crescendo e continua matando. E também toda a sua relação amorosa com os habitantes de Vrindavana, com as gopis mais velhas, que eram mães, que tinham um carinho e um amor por Krishna, como se cada uma fosse a sua própria mãe. E toda a sua relação com Nanda Maharaj, depois com 7 anos levanta a colina de Govardhana, uma colina imensa com o dedinho da mão esquerda sobrepujando Indra, e depois Brahma confundido, observando Krishna como se ele fosse um homem comum, um menino comum, rouba os pastorzinhos, fica um ano, para ele foi um instante, mas pela diferença de contagem de tempo, fica um ano com os pastorzinhos e bezerros todos roubados, e Krishna se manifesta e se expande em cada um deles. Não falta um único pastorzinho de vacas, não falta um único bezerrinho, não tem uma vaquinha, não tem uma gopa, uma gopi mais velha, uma mãe que perceba, que sinta a ausência de seu filho, e ainda por serem expansões de Krishna, elas sentem mais amor ainda por seus filhos, que são expansões naquele momento de Krishna. Então são tantos passatempos que demonstram que Krishna de homem comum não tem nada, absolutamente nada. Tantos passatempos, tantos passatempos. E o assunto de hoje é o desapego, especificamente o desapego da vida familiar, mas Krishna demonstra esse desapego desde sempre. Quando Krishna vai embora,
de Vrindavana, ele tinha por volta de 15, 16 anos, né? E poxa, Nanda Maharaj e Yashoda ficam completamente desolados. As gopis, Srimati Radharani se joga no caminho de Krishna para Mathura, quando a Krura foi buscá-lo, né? Ele Krishna Balarama em sua quadriga, e Srimati Radharani se joga na frente da quadriga e fala, não, você não vai embora, então você passa por cima de mim. E todos os pastores de vacas e todos os amigos de Krishna, parentes de Krishna, pai, mãe, todos ficam completamente arrebatados, completamente desolados pelo apego a Krishna, mas Krishna vai e cumpre o seu dever, o seu propósito na Terra. Completamente desapegado. E aí depois, claro, ele, por amor a seus devotos, ele manda depois Uddhava, que é quem está contando esses passatempos agora, que fisicamente, em termos de compleição, era muito parecido com Krishna, de cor azulado, fisicamente, fisionomicamente, ele era muito parecido com Krishna. Então Uddhava volta, confunde as gopis, confunde os habitantes de Vrindavana, que ficam ainda mais saudosos e sofrendo de amor e saudade de Krishna. Mas Krishna mostra desapego sempre, o tempo todo. Ele cumpre o Dharma, ele cumpre os seus deveres prescritos, ele cumpre o seu objetivo de forma muito pragmática e demonstra desapego desde sempre. E Krishna precisa fazer isso? Não, Krishna não precisa fazer absolutamente nada. Krishna é livre para ele fazer, Krishna ele cria regras e ele não está sujeito a essas regras. Não é? Quando Krishna, por exemplo, domina Kaliya, ele não mata Kaliya, porque as esposas de Kaliya imploram para ele, por favor, não mate, mas ele expulsa Kaliya do rio de Yamuna. Ou a dança da raça, por exemplo, a gente falando de atipicidades em relação a Krishna como um ser humano comum. A dança da raça, por exemplo, que Krishna faz com as gopis, eles tinham 8 anos de idade, né, descrito no Srimad Bhagavatam, e nós podemos observar de forma com cunho sensual, com a nossa régua de Maya, da energia ilusória de Krishna, energia externa de Krishna, com esse reflexo todo invertido da energia de Krishna nesse mundo, podemos observar sensualidade ou sexualidade, mas eram crianças, e o amor repleto, pleno, amor puro por Krishna, né? Prema Bhava, Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então Krishna vai demonstrando que não é um ser humano comum desde sempre, né? E vai demonstrando esse desapego que também não é característica de um homem comum. O ser humano comum demonstra apego, identificação com a sua situação própria, a sua situação de corporificação também desde sempre, desde o nascimento, né? Nos identificamos profundamente, profundamente. Quando nós pensamos num eventual fim dessas nossas vidas aqui, isso nos traz muito sofrimento. Isso traz sofrimento. Como será quando eu partir? Como se nós, em nossa partida dessa corporificação atual, vamos sentir muita saudade, quem fica sente muita saudade dessa identificação, que é a característica da identificação com o corpo, né? Até porque para a alma não é normal o fim, a alma é eterna. Então quando o corpo acaba, isso é um choque absurdo para a alma, porque a alma não está acostumada com nenhum tipo de fim, a alma está acostumada com a eternidade em sua condição original. Mas voltando, aí nós pensamos, vamos sentir saudades, e meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus irmãos e tal, etc. Mas nós já passamos por isso anteriormente. E o que nós nos lembramos? Zero, não nos lembramos de nada. Então nós temos a característica profunda do apego. E Krishna tem a característica profunda do desapego. Total. Krishna é completamente desapegado. E seus devotos puros estão o tempo todo apegados, sofrendo em separação e buscando esse amor. E Krishna retribui profundamente, Krishna fica preso a esse amor de seus devotos puros, como Srila Prabhupada disse no significado. Krishna não deixa eu ler exatamente as palavras de Prabhupada aqui. Krishna não pode de forma alguma se desapegar do serviço de suas companheiras transcendentais,
tais como Rukmini e outras deusas da fortuna, como se descreve no Brahma Samhita. Então ele não se liberta desse amor. Prabhupada usa a expressão desapego, né? Ele não se desapega do serviço de suas companheiras transcendentais. Então, Krishna não é desapegado do amor, do serviço amoroso de seus devotos, mas ele é desapegado de qualquer situação aparente, que aparentemente seja como comparável ao apego desse mundo aos três modos, como o Prabhupada também cita aqui, os três modos da natureza, que nos confundem, que nos fazem ficar apegados dentro de uma situação, de uma conjuntura que para nós não é real. E aí está a diferença. Quando nós estamos apegados à nossa situação corpórea, ou às relações que advêm da nossa situação corpórea momentânea, desse instante da nossa jornada, de nossa existência eterna, né, porque estamos aí trocando o tempo todo de personagens e de roupas, etc. Quando nós sentimos isso, nós estamos identificados. E Krishna não sente esse apego ou esse desapego, porque Krishna nunca está identificado, nem mesmo quando Krishna se manifesta em seus avatares, por exemplo. Krishna não tem apego, Krishna está completamente desapegado. Krishna só cumpre o Dharma. E ele também não precisaria cumprir o Dharma, mas Krishna mostra, por exemplo, pelo próprio exemplo, como é que devemos agir, como é que se age. Nós temos, por exemplo, no passatempo de Ramachandra, Sita Devi foi raptada por Ravana. Mas nós sabemos, por toda a explicação do passatempo de Srila Prabhupada, que no momento em que Ravana tocou Sita Devi, não era mais Sita Devi, era Maya, era a manifestação externa de Yoga Maya, que é a Sita Devi, que é Lakshmi, que são todas manifestações que vêm originalmente também de Srimati Radharani. Então, ele não tocou Sita Devi. E também quando Ramachandra recuperou Sita Devi, ela passou por um teste de fogo, literalmente, né? Ela passou por um teste de fogo em que ela caminhou pelo fogo e ela não foi queimada. Então mostrou a pureza de Sita Devi, mostrou que ela não havia sido tocada de fato por nenhuma outra pessoa, nem por nenhum outro homem, nem por nenhuma outra energia, que é Ravana, naquele momento um dos irmãos de Jaya Vijaya, encarnado como um grande demônio. Mas lá na frente, quando um Brahmana, súdito do rei Ramachandra, quando um Brahmana súdito de um dos habitantes, né, um dos cidadãos de Ayodhya, acusou o Sr. Ramachandra de ter aceitado Sita Devi de volta, apesar de Sita Devi ter sido tocada por um outro homem, Sr. Ramachandra expulsou Sita Devi do palácio grávida, porque é isso que mandava o Dharma naquele momento. Então, olha, e Sr. Ramachandra sofreu profundamente. Sr. Ramachandra sofreu de uma forma, aparentemente sofreu, né? De uma forma profunda, porque ele precisava cumprir o Dharma para dar exemplo, porque, como cantamos lá com as crianças de Gurukula, o Sr. Ramachandra veio para ensinar a ser o rei perfeito, ser humano perfeito, adequado dentro do Dharma, dentro das normas e etiquetas e boas condutas que determinam o Dharma e toda a instituição e a categoria de bons comportamentos védicos, dos Vedas, né, da cultura védica. Então ele fez aquilo, apesar daquilo trazer profundo sofrimento, aparente sofrimento para ele, mas ele demonstrou desapego, porque o objetivo dele era demonstrar como se cumpre o Dharma. Claro que tudo isso é um contexto de passatempo de Krishna, obviamente, mas Sita Devi foi para o ashram de Valmiki Muni e teve seus filhos. Ela estava grávida de gêmeos, Lau e Kush. Mas então é mais um exemplo de como Krishna mostra desapego. E Krishna não está sujeito a nenhum tipo de injunção, de sistema que ele mesmo criou, mas Krishna age pelo exemplo. O assunto especificamente de hoje, que trata do desapego da vida familiar, é incrível. Porque o que é o desapego da vida familiar? Nós temos uma outra personalidade que traz um exemplo também desse apego da vida familiar de forma muito categórica, que é Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada, quando conheceu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ele estava na casa dos 20 anos, ele era muito novinho. E quando ele prestou reverências pela primeira vez a Srila Bhaktisiddhanta, seu mestre espiritual, antes mesmo de levantar, ele já ouviu a ordem da sua vida. Ele estava com um amigo dele e ouviu: por que vocês, que são jovens e inteligentes, não pregam a missão do Senhor Chaitanya por todo o mundo? Então essa foi a ordem do mestre espiritual para Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada imediatamente colou essa ordem em seu coração, e ele tinha 20 e poucos anos, e ele viveu todo o seu contexto de vida familiar de forma absolutamente responsável. Ele não abandonou sua esposa, não abandonou seus filhos, ele não demonstrou pelo exemplo nenhuma falgu vairagya, nenhuma renúncia falsa, renúncia aparente. Não, ele cumpriu o seu dharma, ele cumpriu os seus deveres ordinários, mundanos, e ele fez isso para nos dar o exemplo. Mas o objetivo dele era o desapego. Durante a própria vida familiar, ele lia o Srimad Bhagavatam, ele criou e escrevia a revista De Volta ao Supremo, fazia artigos, imprimia, distribuía como um verdadeiro sankirtaneiro, fazia sankirtan, e estava sempre buscando cumprir a ordem do mestre espiritual, ainda antes do momento da fase mais final, né, dessa fase mais próxima do fim da vida, em que o indivíduo, depois de passar por Grihasta, Brahmachari, Grihasta, aí vem Vanaprastha, Sannyasa, ainda antes, Prabhupada já demonstrava o objetivo da vida dele, que era seguir a ordem do seu mestre espiritual e se desapegando da vida familiar, não de forma irresponsável. Não de forma irresponsável. Então nós temos que ser cuidadosos de não... O próprio Krishna fez isso. Krishna não desapegou da vida familiar, abandonando. Pelo contrário, Krishna, quando libertou as 16 mil princesas que haviam sido raptadas e presas, se ele não se casasse com elas, elas não tinham mais chance, porque, como explicado aqui no Srimad Bhagavatam, elas haviam sido raptadas e retiradas da tutela de seus pais. Então elas não teriam chance, não teriam um casamento, porque, de acordo com a cultura da época, elas não teriam chance, nenhum outro homem iria desposá-las, porque elas já haviam sido raptadas por um outro homem, né? E aí Krishna libertou e se casou com elas, mas ele era um homem comum? Óbvio que não, ele se expandiu. O Bhagavatam descreve que ele se expandiu com as características necessárias para o relacionamento com cada uma delas. Teve 10 filhos com cada uma delas. Onde está a normalidade? Onde está o homem comum nesse feito, né? Então ele cumpriu o seu dever como kshatriya, porque ele apareceu como um kshatriya. Krishna, na verdade, viveu todos os ashrams numa vida só, né? Ele foi um brahmana, ele foi um vaishya, ele foi um kshatriya, mas e atuou como um aparente shudra quando foi quadrigário de Arjuna, porque era uma ocupação da classe dos shudras, conduzir as quadrigas para os kshatriyas. Então Krishna demonstrou que não tem apego a nenhuma, mesmo nessas situações em que ele vivia todas as situações de ashram, de Varna e ashram, de Varna, ele demonstrou também desapego, não se preocupou. Ele se ocupou com aquilo que os seus passatempos e a sua própria vontade, os seus próprios desejos de cumprir o seu objetivo nesse mundo pediam, e ele ia lá e se ocupava sem nenhum tipo de apego. Nenhum tipo de apego à honra, nenhum tipo... Krishna era Anchor, né? Ele fugiu de um ataque demoníaco para dar a chance para que seus devotos, Mutyukunda e Bhima, fossem merecedores da glória de matar esses demônios e não ele próprio, Krishna. Então Krishna é completamente desapegado, sempre, o tempo todo, ele demonstra esse desapego. E nesse caso específico do assunto de hoje, de novo, ele foi completamente desapegado das suas vidas familiares para nos dar o exemplo, e Prabhupada também nos deu esse exemplo. Num dado momento da vida, quando Prabhupada já tinha cumprido o seu dharma, quando a sua família estava bem estruturada e bem protegida e bem encaminhada, Prabhupada se desapegou da vida familiar, aceitou a ordem de vida renunciada de sannyasa para cumprir a ordem de seu mestre espiritual.
Então é assim que funciona. São todos eles, Krishna, Srila Prabhupada e os grandes acharyas, demonstrando como nós devemos agir com desapego. E trago também aqui uma reflexão muito importante, que é o desapego verdadeiro. Tanto Srila Prabhupada quanto o próprio Krishna nesse episódio ensinando que não devemos, como é o tema de hoje, estar apegados à vida familiar por toda a vida. O apego é necessário em dado momento. Como é que nós vamos viver se nós não estamos de alguma maneira apegados à situação familiar, essa identificação dessa nossa corporificação? E no Gita, Krishna e Srila Prabhupada explicam exaustivamente que faz parte da situação corporificada, da alma condicionada, viver essas situações entendendo, inclusive, honestamente, entendendo verdadeiramente a sua natureza e a sua corporificação dentro dos elementos materiais grosseiros que compõem esse corpo, assim como também a identificação com os elementos sutis que compõem o nosso corpo sutil, que são mente, inteligência e ego, e isso tudo é a nossa identificação com esse corpo. Então a gente precisa realmente entender isso. Isso é determinado por Krishna, isso é aconselhado por Krishna, para entendermos de fato a nossa natureza e entendermos a nossa natureza original, que é livre de toda essa identificação. Então precisamos estar de fato em algum momento sentindo esse apego, mas devemos saber como conduzir isso ao objetivo final. Ao que vai prestar, ao que eu vou levar a minha vida familiar, para me enredar mais, para me envolver e me confundir ainda mais, ou eu vou utilizar essa situação para que de forma... O que é um casamento em consciência de Krishna, já ouvimos tanto Srila Prabhupada falar sobre isso também, né? O objetivo é que duas pessoas se ajudem na autorrealização, se ajudem na criação de uma situação familiar, em serviço aos pés de lótus de Srila Prabhupada, a missão do mestre espiritual de Srila Prabhupada, e em direção à autorrealização, em direção ao serviço devocional honesto, não ao enredamento. Então isso é verdadeira renúncia. Então se chegamos, por exemplo, em determinada fase da nossa vida, né, depois de uma idade mais avançada, e não estamos ainda preparados honestamente para nos desapegar física, praticamente daquela situação, e vamos tomar, por exemplo, aceitar uma ordem de vida renunciada de forma falsa, de forma que não seja verdadeira, isso é falsa renúncia. Devemos ser honestamente renunciados. E podemos ser muito mais... Por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakura não tomou sannyasi. Nós temos exemplos de grandes grihastas que chegaram ao fim da vida ainda na ordem de vida renunciada, mas completamente desapegados daquela situação. Completamente desapegados. E temos exemplos de outras personalidades que, de fato, como acabei de lembrar de Srila Prabhupada, Gorkishore Das Babaji, que era casado, abandonou também no fim da vida o seu arrendamento familiar e se tornou um Babaji. Então existem todas as características, o próprio Krishna demonstrando aqui como se desapegou. Krishna não tomou sannyasi. Krishna destruiu a sua própria dinastia, a sua própria família, Yadu, e ele demonstrou essa preocupação lá atrás. Lá atrás. Krishna, por exemplo, ele não se apegou a ser o rei do mundo, ele aceitou a ser rei de Dwaraka, embora Maharaj Yudhishthira, seu devoto puro, fosse o rei do mundo, e ele socialmente, institucional e socialmente, ele era, como rei de Dwaraka, subordinado, assim como outros reis, ao rei do mundo, que era Maharaj Yudhishthira. Então observemos que há uma honestidade nas ações, no comportamento social, familiar, uma honestidade profunda em ações que permeiam desapego, que demonstram desapego. Não podemos ser falsos. Não podemos em nenhum momento, Krishna condena isso também no Bhagavad Gita, não podemos agir de forma artificial. Não devemos nem sequer restringir o gosto dos sentidos pelos objetos dos sentidos de forma artificial. Devemos ser honestos. Então, dentro da nossa situação real, verdadeira, nossa compreensão, nossa realização verdadeira, devemos buscar o desapego. E nós temos exemplos variados em toda a nossa literatura de como isso deve ser feito em todo o nosso parampará, de como isso deve ser feito de forma honesta. Quer seja, Advaita Acharya era um grihasta também.
Quem invocou Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya já tinha idade avançada, já era um senhor. Quem invocou os próprios Radha e Krishna vir a esse mundo para dar alguma chance para pobres almas caídas da era de Kali, foi Advaita Acharya, que é um grihasta, que é a manifestação do próprio Mahavishnu. Então, sejamos honestos em nossos desapegos, mas sejamos focados de fato no desapego. Eu acho que essa é a mensagem que devemos entender de fato, né? É isso. Então, repassando rapidamente, estamos chegando pertinho de 9 horas. O verso então diz: o Senhor ocupou-se assim na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim ele manifestou completamente o seu desapego da vida sexual efêmera. Aqui cabe também um rápido apontamento, dois apontamentos, que Krishna foi envolvido na vida familiar por muitos e muitos anos, mas por fim ele manifestou esse desapego, né, da vida sexual efêmera. Também demonstra aqui que a vida sexual é efêmera e que Krishna, demonstrando ser um aparente homem comum para nos dar exemplo, se ocupou em vida sexual que é efêmera em qualquer situação, né? A vida sexual ela realmente é efêmera, ela é temporária. O significado Prabhupada diz: muito embora o Senhor não seja pegado a nenhum tipo de vida sexual material, como mestre universal ele permaneceu um chefe de família por muitos e muitos anos só para ensinar aos outros como se deve viver na vida familiar. Então Krishna nos ensinou, assim como demais acharyas, dentre os quais alguns aqui eu lembrei, dentre os quais nosso acharya fundador, Srila Prabhupada. E aí Prabhupada cita Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, que explica a palavra Samajayata, completamente manifestado, que enquanto em todas as suas atividades, enquanto esteve presente na Terra, o Senhor manifestou o desapego. Um pouco daquilo que eu falei, né? Comentei um pouco sobre isso, que desde o início Krishna o tempo todo mostrou desapego de qualquer situação em que ele viveu. O tempo todo, sempre. Este desapego foi manifestado completamente, quis ensinar pelo exemplo que não devemos nos manter apegados à vida familiar por toda a nossa vida. Vai ser natural que sejamos apegados à vida familiar por algum momento da nossa vida. É necessário, senão nós não vamos conseguir instituir relacionamentos, não vamos conseguir viver de fato relacionamentos. Mas nós, até o apego, até a vida familiar, qualquer situação, né? Prabhupada explica, apenas a inveja não é possível ser ocupada no serviço amoroso a Krishna, no relacionamento amoroso, apenas a inveja. O orgulho é possível, a ira é possível, o apego também é possível. Né? Purificar, espiritualizar, como Prabhupada usa em um significado do Bhagavad Gita, Prabhupada usa a seguinte frase, ele fala: Krishna é o agente purificador. Então, em todas as situações, Krishna será o agente purificador da nossa existência. Nós não precisamos viver falsas renúncias para nos elevarmos espiritualmente. A gente pode ficar nessa situação, como Krishna mesmo fala no Gita, por algum tempo, mas como é artificial, nós vamos cair. Então, o ideal, o correto, o certo, é purificarmos a nossa existência e não nos desapegarmos artificialmente. Temos tantos exemplos de como isso não dá certo, né? Nunca deu. Então, Prabhupada continua dizendo: na verdade, devemos ir naturalmente desenvolvendo o desapego. Naturalmente, desenvolvendo. Não pode ser artificial, não pode ser intempestivo, porque isso não vai ter bom resultado. O desapego que o Senhor mostrou da vida familiar não indica um desapego de suas companheiras eternas, as donzelas vaqueiras transcendentais. Aqui Prabhupada está deixando claro que as donzelas transcendentais de vaqueiras de Vrindavana, assim como, porque depois ele fala: o Senhor desejou acabar com o seu assim chamado apego aos 3 modos da natureza material, embora Krishna nunca esteja apegado aos 3 modos da natureza, não tenha nada a ver com isso. Mas ele aparentemente estava envolvido dessa forma. E ele não pode de forma alguma se desapegar do serviço de suas companheiras transcendentais, tais como Rukmini e outras deusas da fortuna, ou seja, as donzelas de Vrindavana, as rainhas de Krishna, todas são mesmas manifestações da deusa da fortuna Lakshmi, que é uma manifestação de Srimati Radharani, a potência interna de Krishna. Então, dessa maneira, Krishna demonstra que de nada comum ele tem, nunca teve, mas nos ensina
pelo próprio exemplo, né? Como devemos agir, inclusive como devemos, de acordo com Srila Prabhupada, desenvolver desapego natural, não artificial e não repentino, não de forma dentro de um rompante aparente. Tá bom, gente? Então deixa eu ver aqui, já são 9h03, deixa eu ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Alessandra, Hare Krishna, tudo bem? Marcos Ferrari diz assim, como agir desapegadamente, sem negligenciar o Dharma e sem deixar de agir amorosamente perante aqueles que nos cercam? Um pouco disso que a gente falou até agora, né? Ocupar as nossas relações, os nossos relacionamentos amorosos em serviço a Krishna. Eu não posso ser falso e dizer, não sou apegado à minha família, aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, mas aí o que eu faço com esse apego? O que eu faço com esses relacionamentos? Eu me enredo mais ou eu ocupo tudo isso no serviço a Krishna? Prabhupada deu esse exemplo. Ele chamava sua esposa, por exemplo, para ouvir o Srimad Bhagavatam. E claro, a esposa de Prabhupada tem um relacionamento eterno com Krishna, com Prabhupada. Também mais uma característica de demonstração de como as coisas funcionam, né? Existe um contexto. Mas ela não gostava, e Prabhupada ficava chateado com aquilo, e ele não deixava de cumprir o seu Dharma, não abandonou sua esposa, mas ele não abandonou o seu objetivo de desapego. Então ele lia o Srimad Bhagavatam, convidava ela não queria participar, como ele dizia, ela preferia ficar ali tomando chá, que era um costume inglês instituído na Índia, que era colônia, mas Prabhupada continuava lendo o Srimad Bhagavatam, convidava seus vizinhos para quem quisesse ouvir. Então ele demonstrou que a gente cumpre o Dharma, assim como Krishna também cumpriu o Dharma. Ele não abandonou suas esposas, ele não mostrou desapego artificial, mas ele cumpriu o Dharma, mas no momento certo ele demonstrou desapego, assim como Srila Prabhupada também. E outros casos, como eu lembrei, citei de Srila Bhaktivinoda Thakura, que poxa, é dos nossos acharyas e poetas mais eminentes, cantamos canções de Bhaktivinoda Thakur no Govinda, no Gaura Arati, enfim, estudamos, né, toda a sua literatura. Ele é pai fisiológico, biológico de Srila Bhaktisiddhanta, que é o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Ele é mestre espiritual de Gorkshore Das Babaji, que é mestre espiritual de Bhakti, e é um grihasta. E não tomou sannyasa. Bhaktivinoda Thakura não tomou sannyasa, abandonou o corpo como um grihasta, mas mostrando absoluto desapego da vida familiar, daquele contexto. Ele só queria cumprir o seu Dharma, e na verdade, acima do seu Dharma, ele queria demonstrar como devemos amar a Krishna e servir a Krishna de forma prática, honesta, né? Srila Bhaktivinoda Thakura era um juiz de direito. Enfim, nós temos vários exemplos, né, de como cumprir o Dharma sem negligenciar o Dharma, mas caminhar no desapego. O importante é o objetivo final, como estamos trabalhando o objetivo final de nossas vidas, né? O Marcos Hanuman diz assim, Prabhupada fala no comentário que o desapego se deu naturalmente. Quando não rejeitamos nem apegamos esse desapego, acontece com o tempo, naturalmente. É isso aí, como a gente revisou, né, leu novamente ali no significado de Prabhupada, o desapego vai vir naturalmente das atividades espirituais, do sadhana, da honestidade no cantar dos santos nomes, do serviço. Nós transferimos sentimentos, nós não abandonamos sentimentos. A alma espiritual, ela é apegada, ela ama por natureza, ela é apegada a Krishna originalmente. Então nós vamos transferindo esse apego aos pés de lótus de Krishna, a missão do mestre espiritual. Não há um rompante, não há uma ruptura. É algo natural se o processo for executado de forma honesta, verdadeira. Isso com Rio de Janeiro. Opa. Estou procurando aqui novos comentários ou perguntas. Iscon Rio colocou o verso, Marcos disse Jaya Bhaktivinoda Thakura. Marcelo pergunta como podemos cumprir com eficiência nosso Dharma com nossa família.
ocupando a nossa família em serviço a Srila Prabhupada. Ocupando a nossa família, a nossa condição familiar, ocupando os nossos filhos, esposo, esposa, companheiros, companheiras, ocupando tudo isso em serviço a Srila Prabhupada. Ocupando, tendo sadhana dentro dos nossos lares, nos tornando mathura vasis, fazendo das nossas casas um aspecto de mathura, né? Com altares, oferecendo Krishna Prasada, só comendo Krishna Prasada, tendo sadhana, nos ocupando em serviço devocional, em cantar regular dos santos nomes de Krishna, ocupando as nossas famílias em serviço a Srila Prabhupada. Então, dessa forma, nós cumpriremos o nosso Dharma e levaremos todo esse contexto, toda essa situação em serviço a Krishna. Purificaremos a nossa existência. Como eu lembrei, Prabhupada fala em um significado do Gita, Krishna é o agente purificador. Certo, gente? Então é isso. Hare Krishna, Rosiângela, reverências. Reverências Marcos Hanuman, bom dia. Ele diz, sim, foi um comentário anterior de que o som estava bom. Gente, eu acho que é isso. Espero não ter perdido nenhum comentário. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pela associação de vocês. Obrigado a ISKCON Rio de Janeiro. Excelente dia a todos. Srila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada.